Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Gorila Gospel. Hoje a gente vai conversar. Esse é um projeto que já tem sido conversado há algum tempo, né? A gente está transformando num podcast. Eu já fazia alguma coisa em relação a isso. E o primeiríssimo convidado é o episcopal, hermenêutico, exegético, apocalíptico Rafael Almeida Moraes. Quarta pessoa da Trindade. Quarta pessoa da Trindade. O nosso producer, líder, levita, eu não sei mais tudo que ele é, mas é um homem... Levita, assim, levanta-se, porque eu estou flutuando. Rafael, seja bem-vindo, muito obrigado por ter finalmente aceitado esse convite. Eu orei muito, foi debaixo de oração que você veio. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu tô chegando no justo já. Uhum. Vamos conversar um pouquinho hoje. Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho como a gente tá. Eu sou do Rio, tô em Imperatriz, você não é mineiro, te chamando de mineiro, mas você não é mineiro. Fala um pouquinho de como que você chegou aqui. Bom, olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Embora nervoso, embora não achando que eu deveria estar, mas por livre e espontânea pressão, cá estamos nós. Bom, meu nome é Rafael, eu sou goiano, tenho 36 anos de idade. Eu sou um pouco nômade. Eu já morei em Palmas, Tocantins, eu já morei em Belo Horizonte, até por isso veio um mineiro, né? Quando eu cheguei, eu vim de lá para Imperatriz. E estou aqui desde 2018, apaixonado por essa cidade, principalmente pela pessoal, pelo povo Achei que hospitaleiro. Você ia falar apaixonado, achei que você ia falar outra coisa, mas é melhor. Então, assim, a ideia é que eu estou aqui esse tempo todo, gostando bastante. Entendedores entenderão. E tentando realmente ainda entender o que Deus tem para mim nessa cidade. Eu gosto muito de todos os lugares que eu passei, refletir o que foi que eu aprendi, o que foi que Deus quis me usar para esse local. E porque eu acho que fica sem sentido a vida do cristão se você não entender o que Deus quer com você naquele exato local, naquele exato momento. Embora não seja claro de imediato, mas você tem a convicção e a certeza de que você está ali com algum propósito. E é isso. Entendi. Eu tenho um pouco disso também. Num determinado ponto da minha vida, a minha decisão não foi mais baseada no que eu queria, foi onde eu entendia que Deus me queria, né? Em determinado lugar, determinados círculos. E aí minhas decisões passaram a ser pautadas por isso. E aí é baseado nisso que eu queria começar com uma pergunta, né? 2 Coríntios 5 fala que a gente vive por fé. E até para a gente começar, eu acho que não existe tema melhor para a gente pautar um podcast cristão do que discutindo o que de fato é fé, né? Hoje em dia existe, eu acredito que existe uma força de pensamento exacerbada em que fé é só o pensamento positivo, né? E aí eu queria jogar isso para você, assim, porque eu não vou assumir essa bronca. O que é fé? Bom, o texto base, né, o texto fundamental que os pastores, que mais define o que é fé, está lá em Hebreus 11. Vai dizer, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Eu sou de raiz pentecostal. Eu vim de uma igreja pentecostal. Cresci, meus pais se converteram. Eles se converteram, eu tinha por volta de 2 anos de idade. Então, eu fui levado para a igreja. Converti depois de velho, né, de mais adulto mesmo, mais entendedor da coisa. Mas eu cresci nesse meio pentecostal. Me sinto muito em casa, lógico, tenho minhas ressalvas. Hoje não sei se eu me encaixaria tanto numa igreja pentecostal, embora a nossa é pentecostal, né? Hoje a igreja, então assim, se professa pentecostal. Eu esqueci de falar isso na introdução. Nós dois somos membros da Nova Aliança Esperança, que
se vocês não conhecem, você tá fora do planeta. Humilde. Mas tá. Então, assim, eu cresci nesse meio, no meio pentecostal. E, consequentemente, o meu pentecostal... Deixa eu só voltar um pouquinho. Porque tem gente que não entende essas eu não queria dizer divisões, mas é mais ou menos uma divisão. Uma classificação. A igreja pentecostal, a igreja neopentecostal, reformada. Explica, tenta resumir um pouquinho aí o que é. Bom, a igreja pentecostal é a igreja do poder, né? A igreja do barulho, a igreja do fogo, a igreja... no Brasil, por exemplo... Do reteté. Mais ou menos. Eu não gosto, de eu não gosto muito pejorativa, eles usam esse termo. Eu não gosto desse termo, mas a ideia é mais ou menos essa mesmo. Eu também não, mas... a ideia é essa. Só para ilustrar. É a igreja... Por exemplo, ela deu-se início pela Assembleia de Deus, que veio há muito tempo, eu não sei exatamente a história, a data precisa, quer dizer, mas a história é basicamente essa, de 2 missionários vieram para a região do Pará ali e tal, e começaram essa igreja, e essa igreja se tornou uma das maiores do Brasil. Tá, na linha pentecostal, é mais ou menos, a ideia é mais ou menos essa, crer nos dons espirituais, a busca do batismo com o Espírito Santo. Basicamente é isso, a igreja pentecostal, é a barulhenta. Uhum. A neopentecostal já é uma que veio dessas igrejas, porém, ela já segue a linha mais da teologia da prosperidade. Que eu não vou citar nomes aqui, mas todo mundo já sabe quando se fala. Uhum. Então, já tem essa que basicamente são essas que estão na mídia hoje. Temos as igrejas reformadas, né, que quando se fala reformada, mais no sentido, um exemplo, a igreja presbiteriana, algumas delas, não todas, mas já creem, por exemplo, na descontinuidade dos dons, então não elas creem que os dons foi para um período específico e muitos deles se acabaram e etc, etc. Embora temos igrejas reformadas hoje, principalmente na linha dos batistas, que que ainda exercem os dons e etc. Mas tá, basicamente é isso. Entendi. Então, e tem mais divisões, mas a gente não vai entrar porque eu acho que não é esse o assunto. Não. Então tá, eu estava dizendo que eu sou dessa linha pentecostal. Uma característica da linha pentecostal é que eles sabem muito de Bíblia, porém mais no intuito de dizer em versículos decorados. E não é muito característica dessas igrejas o estudo aprofundado da palavra. Quando eu falo estudo aprofundado da palavra, é em pegar um texto e destrinchar ele para tentar entender realmente o que ele está dizendo. Bom, é complicado falar isso porque você a gente está falando de forma generalista. Você acaba ofendendo algumas pessoas. Mas sem problema, vamos lá. Qualquer coisa... Comentem aí, tirem suas dúvidas. Isso, vocês são papo aberto. Exato. E outra, eu não sou dono da verdade, mas é o jeito como eu enxergo as coisas. Então, vocês, tá por bom? enquanto, essa é a minha verdade. E estou aberto a discussões para ser. Não estou me justificando, não, mas só deixando claro que nós vamos discutir. Se colocando à disposição. Exatamente. O papo está aberto. Mas então, isso. Eu vim dessa linha pentecostal e na minha cabeça. Eu uso a expressão, eu era filhote de passarinho. Já viu o ninhozinho com os passarinhos ali? Esse com a boquinha aberta e querendo comer. E tudo que é mastigado por outro é vomitado na boca desse passarinho. Quer dizer, a mãe dele vem, mastiga e tal, e deixa o alimento um pouco mais suave, né? E ele engole tudo que vem. Era uma característica minha. Eu conheço muita gente também que tinha essa característica, mas eu não vou acusar os outros. Mas era uma característica minha, de aceitar tudo que chegava para mim, sem eu questionar, sem eu tentar entender o porquê, sem eu tentar me aprofundar mais. Como a gente vê os exemplos dos bereanos, né? Que tudo que Paulo dizia para eles corriam na Bíblia e ia lá perguntar e entender o que estava acontecendo. Você me perguntou sobre fé. O que é fé? A certeza daquilo que se espera, né? Aquilo que nós esperamos, e a prova das coisas que nós não vemos. Então, o que é... Na minha cabeça, eu cresci aprendendo que fé era eu mentalizar alguma coisa de maneira convicta, de maneira forte, de maneira
bem empenhada. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Eu quero, Para eu posso, eu vou conseguir conseguir. alguma coisa. É. Para receber alguma coisa. Quase que um positivismo. Exatamente isso. No sentido de que eu preciso me esforçar ao máximo para crer naquilo. Porque se eu tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, eu falo para uma montanha, sai de um lugar e ela vai para outro. Isso é bíblico. Isso é um versículo que vai dizer que eu não estou dizendo que ele está errado. Eu provavelmente mal interpretado. Oh, Deus, me perdoa. As heresias vão sair aqui, mas glória a Deus por isso. Mas tá. Quando a gente olha para esse texto, por exemplo, é muito comum você perguntar, se eu disser aqui 2 palavras, e a maioria das pessoas, elas vão... 2 palavras que representariam fé. E você diria para mim qual que é a que mais representa a fé para você. Pensa na palavra fé. O que mais representa a fé para você? Se eu falar, por exemplo, confiança e conhecimento. Normalmente, a maioria das pessoas vão dizer confiança. Só que a fé, ela faz mais sentido e ela está mais ligada ao conhecimento. Até porque eu não confiaria em você se eu não te conhecesse. Se eu chego em você e falo assim, e vice-versa. Se eu chego em você e falo assim, me empresta aí, ó, Olavo, acabei de te encontrar na rua, te conhecer nada. Eu acabei de entender que você chama Olavo, eu chego em você, cara, me empresta aí, ó, R$1.000, eu te pago semana que vem. É muita fé. É muita fé. Então, assim, a ideia é, você não vai me emprestar porque, primeiramente, você não me conhece. Como que eu posso depositar confiança ou confiar em alguém que eu não conheço? Entende? Então, por isso que fé, ela vai estar muito mais relacionada ao que eu conheço de Deus do que necessariamente ao que eu confio. Até porque eu não consigo confiar em quem eu não conheço. A ideia do eu creio... quer dizer, isso é mais ligado à crença, né? A minha devoção exagerada, né, digamos assim, do que necessariamente ao que eu conheço dele de verdade. Ao que eu sei quem ele é, logo creio no que ele pode fazer. Ou não. Nosso pastor Ricardo, ele fala que Deus sempre responde a sua oração. Até quando ele diz não. O não é uma resposta. É uma resposta dele. Então, consequentemente, eu tenho que entender que a fé, ela está mais ligada ao que eu conheço do que necessariamente ao que eu confio. Até porque uma coisa depende da outra. A confiança, ela depende do nível de conhecimento. Eu acho que isso acaba gerando... o cristão, ele é estereotipado. Né? E ele é estereotipado basicamente por ser trouxa em determinados aspectos. Ou ele é trouxa ou ele é pilantra. Às vezes é só ignorante mesmo. Tudo bem. Mas por que eu disse trouxa? Porque as pessoas entendem que a fé é confiar de olhos fechados. É você virar e falar assim, tipo... Primeiro é confiar, não é conhecer, é confiar de olhos fechados. Se você falar para mim... porque é a prova das coisas que eu não vejo. Aí fala assim, não, eu posso fechar o olho aqui e tacar o pau. Isso, eles vão nisso. Só que lê o começo do versículo, por favor. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois é, a certeza daquilo que esperamos. E uma coisa que as pessoas também, eu acho que elas pulam uma determinada etapa, é a certeza daquilo que esperamos. Que eu espero... Qualquer coisa que eu espero. E eu posso estar errado, mas eu entendo que não é bem... Tipo, primeiro você tem que alinhar onde está a tua expectativa. Lógico. Né? Pois é, mas as pessoas... Eu estou falando o que deve ser feito, não o que é feito. Pois é, mas aí é o que acontece. As pessoas... E a gente... Eu falo isso porque eu já fui... Eu me incluo nisso também até um determinado período de tempo. Nós, na verdade... A gente quer mover a mão de Deus. Essa é a verdade. A gente não quer um Deus que dita o que eu devo fazer. A gente quer um Deus que atenda às minhas vontades. O nosso imediatismo, o nosso... É o iFood de Deus. Exato. Por exemplo, eu quero alguma coisa, então logo eu vou a Deus para pedir. É muito... Assim, eu não menosprezo isso, obviamente, porque são estratégias de Deus de atrair o seu povo, né? De atrair para quem Ele quer. Mas a maioria das pessoas vão a Deus quando estão necessitadas. E se enfraquecem, quer dizer, se distanciam de Deus no momento que elas estão em bonança. Eu escutei muito isso. Quando eu me converti, as pessoas falavam, meu Deus, tu deve ter feito muita besteira para ter se convertido. Exato. Ou é por culpa, medo...
Ou necessidade, ou carência, necessidade, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, mas Deus ele é muito mais do que isso, sabe? Deus é muito mais do que um simples resolvedor de problemas. Até porque o nosso maior problema, ele já foi resolvido. Sabe, é a nossa condenação. Uma vez que a gente se entrega para ele, quer dizer, Jesus já resolveu isso pra gente. Jesus já morreu em nosso lugar. E por ele ter morrido em nosso lugar, nós já temos tudo que nós necessitamos. A ideia é mais ou menos essa. Por exemplo, vamos voltar para esse texto que eu comecei a ler. Hebreus 11. Se você ler, por exemplo, vamos lá, continuar. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi o que é visível. Pela fé, olha só. Vamos continuar. Olha a expressão muito, muito bem do que eu vou ler. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Ele continua. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Se você for lendo esse versículo, ele citando vários heróis da fé, né? Que é dito aqui, na verdade, até se brincar, até tem algumas bíblias que até tem aquele títulozinho que eles colocam, os heróis da fé. E a maioria desses, quer dizer, a maioria não, se você for ver, nenhum deles está pedindo alguma coisa para Deus. Tá todos assim, pela fé um ofereceu, pela fé um obedeceu, pela fé, quer ver, Abraão, aí ele vai falar, por exemplo, Isaac abençoou Jacó, sabe, pela fé. Esse recurso dele é ótimo. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um. E continua, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Os exemplos de fé nunca são de Deus pro cara, é do cara para Deus. Não, a ideia é mais ou menos essa. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão de sangue. É sempre ele fazendo, pela fé. Entregando. Exato, entregando, no sentido de que não é Deus aqui que é o escravo, o cara, a solução no sentido de resolvedor de problemas pontuais. Não. Ele faz isso. Ele é o nosso resolvedor de problemas pontuais. Até porque, normalmente, quando se fala de fé, principalmente nas pregações que a gente escuta, exerça a sua fé. Faça a prova de Deus. Sabe? Exerça a sua fé. Busque a Deus. Acredite bastante. Todo cuidado do mundo. Senhor, me perdoa. Pela fé, coloque a foto na frente do seu espelho do que você quer, que você vai receber essa coisa. Pela fé, você fica já visualizando aquilo, porque não existe ainda, mas visualiza que vai acontecer. Sabe? Tem um pastor chamado Paulo Borges Júnior, que eu acho ele fantástico quando ele fala de fé. Eu acho que eu amadureci muito, assim, foi mais resolutivo na minha cabeça isso quando eu escutei. Ele fala assim, se a fé movesse a mão de Deus, quem tinha afundado quando perdeu a fé, como teve pouca fé, era Jesus, não Pedro. Né? Se a fé move a mão de Deus, quem tinha afundado era Jesus, e não necessariamente porque Jesus estava ali, consciente do seu poder, consciente da capacidade. A ideia é mais ou menos essa. A fé está muito mais relacionada ao Deus, a confiança naquele que eu confio, né? Que eu conheço, a confiança naquele que eu conheço. Ela está muito mais relacionada a isso. E outra, ele pode não me atender. E às vezes é uma bênção que ele não nos atenda. Não. Porque o que a gente quer não necessariamente é o que nos faz bem. É o que nos vai levar para o que a gente precisa ser. A fé que eu tenho, se ela for baseada no que eu posso receber, a hora que vier a desgraça na minha vida, a hora que vier a tribulação, a fé acaba. Vai fraquejar. Por quê? Porque não está sustentando. Pô, eu conheço, eu confio em Deus, eu sei que Ele vai me dar um carro do ano.
E passam-se anos e nada É desse, porque desse cara Deus não chegar. falou de qual ano. Exato, pois é. Mas a ideia é mais ou menos essa. Então, assim, a gente precisa ter a consciência de que a nossa fé é para a gente testemunhar. Todos esses... Olha só o último versículo, ele diz assim, ó, o penúltimo, quer dizer, todos esses que receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Quem tem promessa de Deus não morre, morre. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então a fé é para você olhar para sua esposa, e mesmo ela sendo problemática, é suposto, viu? É suposição, Meu bem, viu, Renato? ele tá fazendo só um exemplo. Viu? Eu só uma nunca suposição. falei mal de você pra ele. Exatamente. Mas assim, é você olhar para sua esposa, mesmo ela sendo problemática, e você... Ele tá falando da beleza ali do Gabriel. E você olhar para ela e entender que ela é filha de Deus, que você por ter conhecido a Deus, por ter tido a revelação de quem ele é, e por ter essa convicção, você consegue suportar os defeitos dela, até que ela se torne a pessoa que Deus espera dela. Ó, quando você falou da questão de Deus ser resolvedor de problema, né? As pessoas acham que assim, o problema está aqui e Deus vai tirar ele daqui. Eu não acho que é assim que ele seja o nosso resolvedor de problema. Uhum. É um papel muito mais, vou colocar de forma simplista, né? Muito mais técnico do que operacional. Ele não vai pegar o problema e tirar. Ele vai fazer com que você seja capaz de você mesmo remover. É assim que eu entendo que Deus age. E a minha fé vai me permitir entender que, por exemplo, uma esposa problemática é porque existe um papel meu nesse problema. Né? Ele não vai me dar uma esposa problemática, ou ele não vai me dar filho problemático, ou ele não vai me dar amigos problemáticos para eu ficar reclamando dos meus amigos problemáticos. É para que, através de mim, as pessoas possam conhecer a Deus e resolver os próprios problemas. Eu acredito que a forma como ele seja resolvedor é nos oferecendo oportunidades, nos dando as opções. Entendeu? Ele é o Deus do milagre. Ele faz, Sim. ele pode fazer, ele pode resolver alguns problemas pontuais, se isso for óbvio da vontade dele, ele pode fazer isso de maneira do estralar dos dedos do Thanos, mas não, de Deus mesmo. Mas sim, ele pode fazer isso, porque ele é poderoso para isso, ele faz isso, e ele mostra na Bíblia várias coisas que ele fez, vários milagres que ele fez e ele continua fazendo. Mas o milagre sem propósito não funciona, não é milagre. Então, assim, quer dizer, não faz sentido, na verdade. Na minha cabeça, óbvio. Não faz sentido para mim um milagre só pelo milagre. Não, se não gerar um amadurecimento, se não gerar um crescimento espiritual, se não gerar um aperfeiçoamento, sabe, um testemunho, não faz sentido na minha cabeça. Então, o que eu estou querendo dizer é que Deus ele pode até resolver um problema de maneira mágica. Mas normalmente ele prefere o processo. Na relação, né? no viver em comunidade, o cristianismo é baseado nisso, é baseado na relação. Nós somos criaturas e a imagem, fomos feitos à imagem e à semelhança de um Deus criador e de um Deus relacional. Façamos o homem. Tem um plural nessa história aí. Um Deus relacional que reflete em nós essa necessidade de relacionamento. E nós não fomos feitos para viver isolados, né? Então, a questão é justamente essa. Nessa relação, nesse choque de diferenças, que vai exercitar a nossa fé, no sentido de que, por ter visto Deus, a gente, consequentemente, a gente tem a referência do que é viver em comunidade, do que é ser perfeito, e a gente acaba tentando, por termos visto ele, trazendo isso para a nossa relação e, consequentemente, nos tornando pessoas maduras. E quando eu falo de perfeição, a Bíblia, normalmente, quando ela fala de perfeição, ela está ligando realmente a amadurecimento mesmo, a pessoas maduras.
a gente chega nesse ponto. A gente consegue se tornar melhor. Por quê? Porque nós nos tornamos mais parecidos com aquele que a gente enxergou, que é Deus, que é Jesus. É porque as pessoas, eu vejo também, você falou um negócio, você falou do milagre, né? As pessoas associam muito o milagre acontecer à quantidade de fé que você tem. O quê? Lembrei do negócio, mas vai. Quer falar? Pode falar. Fala. Termina o raciocínio. Não, e é o seguinte, eu vejo muito a questão de as pessoas esperam um milagre, só que o milagre que elas esperam é o estalar de dedos mesmo. Imediatismo da coisa. Por quê? Mas os nossos comportamentos, eles são moldados da seguinte forma, ou é na frequência da experiência, aí vai gerar um tipo de comportamento, ou no tamanho do impacto. Né? Quando as pessoas que têm trauma, por exemplo, elas viveram uma experiência, às vezes uma só experiência basta para você determinar um tipo de comportamento. Porque foi uma experiência muito grande. E aí elas querem um milagre de forma mágica e aquele pirotécnica, digamos assim, de falar só para conseguir ilustrar, porque é mais rápido. Né? E a minha fé está baseada naquilo ali. Só que eu vejo a fé, o milagre também através daquela fé que foi do processo processual, que é ao longo do tempo. Por exemplo, ontem a gente estava conversando e aí o Marcos André falou, né, da questão se ele se tirasse a graça da vida dele, quem ele seria hoje. Isso é um milagre. Eu entendo dessa forma. A vida que eu tenho hoje, o comportamento que eu tenho hoje, os relacionamentos que eu tenho hoje, para mim são milagres. Por quê? Se eu tirasse a minha fé dessa equação, se eu tirasse Deus dessa equação, eu não sei nem se eu estaria aqui. E é uma fé que não foi pirotécnico, mas foi um milagre. E essa fé que conduziu meu comportamento. Então, às vezes nesse processo, a gente precisa entender aonde que a gente está depositando a nossa fé. E se a gente está esperando só o pirotécnico, porque se a gente está esperando o pirotécnico, a gente não está seguindo o processo. Tá entendendo? Tô entendendo. Mas essa é a ideia. Eu me lembrei aqui agora, enquanto você está começando a falar, que quando eu era menino, comecei a trabalhar. Lá em Barbacena? Não, lá em Goiás, Teresina, Niquelândia. E chegou um pregador de fora na igreja. E eu tinha recebido meu salário, mísero salário, mas glória a Deus por ele. E o tema da pregação dele, o tema era assim, o tema que envolvia toda a palestra dele, toda a pregação, era sacrifício. Tinha até uma musiquinha. Sacrifício é colocar a fé na altura do milagre que você quer. Sacrifício é colocar a fé na altura do milagre que a gente quer. E aquilo ele usou dessa estratégia para falar assim, ó, pegue tudo que você tem na sua carteira e traga aqui na frente, e deposite no altar do Senhor. De verdade, eu nunca me senti tão tapeado quando eu saí da igreja. No mesmo momento, eu fiz isso, movido, é óbvio, pelo discurso, pela emoção do momento. Eu fiz aquilo, coloquei no envelopezinho, todo feliz. Vou receber 100 vezes mais, eu vou receber... Sabe, eu estava fazendo um investimento, poxa, era a bolsa de valor de Jeová. Então, eu cheguei e coloquei esse dinheiro lá e tal. Na hora que eu saí, a galera se reuniu para lanchar, não foi só por isso também, mas eu falei assim, eu pensei, cara, mas como é que eu sou idiota? Quer dizer, eu tô dizendo que é um pecado e que é um problema você entregar tudo. A generosidade, ela é pregada na Bíblia, ela é ensinada pra gente, o próprio Jesus ensina muito isso. Mas é uma coisa que tem que partir não do emocionalismo momentâneo. Ela precisa partir do seu coração, ela precisa partir entre você e Deus. Entende? Não é porque eu quero ganhar alguma coisa que eu vou agir com generosidade. Não é um banco de investimento. Não é uma barganha. Não é uma barganha. Eu não preciso tornar Deus meu devedor. Até porque eu não vou conseguir fazer isso nunca. O que ele fez, o preço que ele pagou é muito maior de qualquer outra coisa. Quer dizer, o merecedor de alguma coisa eu nunca vou ser.
sabe? E o problema é justamente esse. Eu saí me sentindo, sabe, extorquido, né? E eu fiquei muito revoltado com isso. E isso me deixou muito mal. Até que, lógico, já liberei perdão pro irmão, embora isso, mas tudo bem. Mas se topar com ele na rua, meu amigo. Não sei nem o que é. Eu era muito novo. Mas é isso que permeia as igrejas hoje, principalmente as neopentecostais. Eu preciso, de alguma forma, convencer Deus de que ele não entendeu ainda qual que é o meu problema. Eu preciso, de alguma forma, deixar com que tornar ele meu devedor, sabe? O problema de mentalizar um Deus, o problema de ficar mentalizando demais um Deus, se for uma coisa só sentimental, só mentalista, se eu ficar mentalizando demais, eu corro um sério risco de criar um Deus à minha imagem e semelhança. E à minha semelhança, e não o contrário. Eu começo a mentalizar excessivamente esse Deus que pode me agir. Na verdade, ele até pode, pelo poder, pela onipotência dele, ele pode te ajudar, ele pode fazer todos os seus desejos. Mas, e tem aquele versículo lindo que fala: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. O problema é que agradar-se do Senhor, tipo assim, muda os desejos do teu coração. É óbvio, os desejos do seu coração vai ser voltado para o que para ele, não para você. O foco é diferente, sabe? Só que as pessoas entendem o seguinte, que assim, tô falando todo mundo, mas acontece muito da pessoa falar assim, agrade-se, agrade ao Senhor, ou seja, tipo, eu vou fazer coisa bonitinha para ele e ele vai fazer coisa bonitinha para mim. Eu vou cantar uma música, eu vou fazer alguma coisa e ele vai lá se emocionar e falar, tá bom, meu filho. E, cara, Deus, sabe, eu tenho algumas experiências de Deus atendendo alguns mimos, sabe, assim, alguns pedidinhos tão idiota, tão besta, quando a gente olha, assim, depois de um certo tempo, né, tipo, Senhor, eu tô com uma vontade tão grande de tomar uma Coca-Cola gelada, mas não tem R$1 no bolso. E, de repente, alguém, Rafael, tu quer uma Coca-Cola gelada? Tipo assim, sabe, Senhor, eu quero tanto, sei lá, não sei, Senhor, eu tô precisando de Eu já me alegrei com a tampinha premiada da Coca-Cola, sabe? Um dia eu achei que eu tinha pecado, e minha consciência estava me acusando bastante. Eu era muito novo, eu tinha acabado de me batizar nas águas, e eu achei que eu tinha pecado. E na minha congregação, na congregação que eu participava, caso eu tivesse pecado, eu não poderia participar da ceia. Eu precisava passar por uma punição, por um mês. Corredor polonês. Não, mas era ficar um mês sem comungar, né? No caso, sem participar da ceia. Dependendo do nível do pecado. Dependendo do nível do pecado, é até 60 dias, ou 90 dias, ou até exclusão, né? do corpo da comunidade, na verdade. Isso que significa 70 vezes 7? Não, exatamente. Não, só ficou a dúvida aqui. Aí, então, assim, teve um dia que... eu tava na minha cabeça que alguma coisa me acusava que eu havia pecado. Sabe, e eu pedi perdão demais, eu pedi, Senhor, me perdoa, Senhor, eu não devia ter feito aquilo, Senhor, meu Deus, Senhor, eu preciso de uma prova que o Senhor me perdoou, eu preciso me sentir muito feliz hoje, sabe, assim, me faça, tipo assim, me surpreenda hoje, digamos assim, para eu ter certeza que o Senhor me perdoou. E eu andando assim, achei uma tampinha da Coca-Cola, vale, não sei o quê, eu nem lembro o que era exatamente. Outra Coca-Cola. Cara, não, mas aquilo me deu uma felicidade tão grande, porque na época de menino, né, 12 anos de idade, aquilo me deu uma emoção, uma certeza tão grande que Deus estava me surpreendendo. E eu tenho certeza que provavelmente alguém vai falar, que idiota. Mas, cara, pra mim aquilo foi tão verdadeiro e foi uma resposta tão precisa. E a ideia, mais ou menos, é nesse sentido de que ele pode muito bem resolver, ele pode muito bem fazer tudo, ele pode muito bem atender mimos, sabe? Senhor, eu queria tanto, sei lá, ganhar, não sei, um chocolate, desejando um chocolate. Sabe, eu já vi gente testemunhando na igreja de que ganhou um Danone, ele estava com vontade de tomar um iogurte, né, iogurte. Ele queria ganhar aquilo e de repente o pai dele chega e ele fala, Senhor, o Senhor é muito lindo, o que o Senhor me deu? E assim, é o tipo de coisa que Deus faz. Deus atende mimos idiotas e mimos bestas, sabe? Eu acho que tem muito a ver com aonde, porque ele conhece. Então, tem muito a ver com onde está teu coração e a maturidade que você tem. Exato. Ele não vai, um crente velho, maduro,
gasto já, ele não vai ficar entregando Danone pro cara, porque ele sabe que isso não... Não, exato. Não é isso que vai... É aquela coisa, a experiência, ela não vai fundamentar a sua fé. Sua fé, ela precisa ser baseada, ser fundamentada na palavra de Deus. Você a sua fé, ela precisa, ela necessariamente... porque senão você fica pulando de milagre em milagre pra confiar. O dia que falhar a experiência, o dia que a experiência falhar, Aí o dia que fé... a sua fé fraqueja, sabe assim, ela vai estar abalada. Então, nós, por sermos momentâneos, imediatistas, nossas emoções, elas falam muito alto de acordo com o momento. Eu sou um cara controlado, mas dependendo do calo que a pessoa pisa, eu vou explodir. Então, a gente acaba respondendo muito ao momento. Eu tenho fé, Senhor, mas por favor, não deixa ninguém esbarrar em mim, o não. domínio próprio, ele é necessário para o aperfeiçoamento do cristão, é o fruto do Espírito. Então, essa é a ideia. A ideia de que eu conheço um Deus, eu sei quem Ele é, e por eu conhecer esse Deus e por saber quem Ele é, eu estou tranquilo se Ele não me atender. Melhor se atender. Mas se não, amém. Mas aí, qual é o seu plano? E aí é o seguinte, se ele não te atender, você fala assim, opa, se ele não me atendeu é porque isso não é pra mim, eu não tô preparado. O que é que tá acontecendo? Eu acho que é muito importante essa análise constante de como que você tá. Então, no teu relacionamento. A questão é que às vezes a gente não vai ter a resposta. Então, assim, quando eu falo assim, o que está acontecendo? Nem sempre... Eu entendo que a gente não vai ter a resposta. Nem sempre ele vai dar. Mas a gente tem que ter o pensamento crítico. Claro, é óbvio. Tudo é para ensinar alguma coisa. Tudo é... Eu vejo Deus um professorzão que fica aplicando didáticas diferentes em situações diferentes para ensinar a gente alguma coisa. Entende que eu não estou limitando Deus, mas assim, eu gosto disso quando... Ele é professor para você de escola particular ou pública? É pública, porque eu não tenho condição de pagar. Eu não tenho condição de pagar a hora-aula dele. Mas a ideia é mais ou menos essa. De que e esse é o perfil de aluno que nós somos. Exatamente, também, né? Exatamente. Então, assim, nem sempre ele vai me dar a resposta. Nem sempre... E às vezes, ou melhor, até uso a dizer que a maioria das vezes a gente vai saber da resposta na hora que a gente faz a pergunta. Muito tempo depois. Não, eu já acho que tem resposta. Muito tempo depois. Não. Eu de verdade, eu até entendo o que você está querendo dizer. Desculpa. Porque a gente já tem uma intimidade. Então, assim, a gente meio que já entende onde vai chegar. Mas... às vezes não, às vezes ele não vai nem responder, ele vai deixar o trem calado, sabe? Aquele negócio, nossa, o céu tá de bronze, eu não tô escutando nada, sabe? O silêncio de Deus, sabe? É muito bom e muito gratificante quando você caminha em cima de uma palavra, quando você caminha em cima do que ele te disse. Mas o caminhar por fé é porque eu conheço Deus. Eu caminho até de olho fechado, porque mesmo que a resposta não esteja clara nos meus ouvidos, a resposta não seja clara aos meus olhos, eu sei que eu estou chegando e estou caminhando para onde ele está me direcionando. Não só ele também não, ele não pode não ter te respondido, mas também não te mandou parar. Exatamente, não é um subjetivismo excêntrico de que, cara, eu só sei que eu estou indo para o caminho. A ideia é, a resposta que você precisa está na palavra de Deus, está na Bíblia. A resposta para o problema que você estiver passando, ela vai estar com certeza na Bíblia. Você quer ouvir Deus? Lê a Bíblia. Você quer ouvir Deus de maneira audível, assim, aos ouvidos? Lê a Bíblia em voz alta. Ele vai falar contigo e você vai ouvir. Mas a ideia é essa. Oséias vai dizer, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, sabe? A ideia de você estar o tempo inteiro conhecendo quem ele é, conhecendo. A sua fé vai sendo fortalecida. A sua maturidade vai sendo aumentada. E no frigir dos ovos, você é igual Paulo. Paulo, depois de toda a experiência que ele passa, de tudo que ele já viveu, de tudo que ele tem a capacidade de dizer, eu não digo que eu alcancei, mas eu deixo as coisas ficarem para trás, prossigo para o alvo e vou caminhando na direção que Deus quer. É porque não tem fim. Exato. Não é tipo, esse é meu ponto
eu tô mirando aqui. Não, aquilo que a gente busca é o caminhar, não um ponto de descanso. Entendeu? Isso, na hora que esse ponto de descanso chegar, acabou a nossa carreira. Eu vejo dessa forma, né? O meu descanso não vai ser em terra. Não vai ser aqui. Eu tenho essa percepção comigo. Até por experiências que eu já tive, eu tenho assim. Eu acho que. E eu acho que isso tem muito a ver com o papel do homem também, né? Na hora que for pra você descansar, meu amigo, pode deixar que lá na glória você relaxa. Aqui você tem um papel a cumprir, nesse papel, e esse papel, ele, conforme ele vai sendo cumprido, ele vai ficando, não vou dizer mais difícil, mas vai aumentando. A gente não para de receber coisa para fazer. Sim, sim. Nós temos que. O trabalho faz parte, né? Você é o de glória em glória, né? É você viver de glória em glória. Quer dizer, enfrentando tudo que você tem que enfrentar e glorificando a Deus consequentemente. Não só dando glória, não. É fazendo aquilo para a glória de Deus, né? Cumprindo o seu propósito, que é glorificar a Deus. A ideia é mais ou menos essa. E Paulo fala disso, né? De eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A fé, ela precisa realmente estar fortificada dentro de você. O conhecimento de quem Deus é, ele precisa ser fortificado dentro de você. A fé, ela que te guia, ela que te... Olha pra você ver, ó. O que Paulo vai dizer aos Efésios? Quando se trata de salvação, né? Nós somos salvos pela graça. O que te salva, então? É a graça. Mas como? Mediante a fé. Quer dizer, a fé é o meio pela qual a graça me alcança. A fé por eu a porta aberta. Por eu conhecer esse Deus e o receber como meu Senhor e meu Salvador. Consequentemente, a graça me alcança. Eu consigo usufruir dela e eu consigo participar dela. E, consequentemente, ser salvo. A fé, então, ela seria o ponto de... Tipo um centro de distribuição, onde você recebe a graça e distribui obra. E dali sai... Pela fé você recebe a graça e pela fé você faz a obra. Exato. Por quê? Porque você... É o simples... Tanto é por isso que eu não entendo como investimento, né? O depósito das minhas ações em Deus. Né? Mas é aquela coisa. É o eu fazer porque sou e não fazer para ser. Porque a graça me alcançou por eu ter conhecido fé a Deus e crido nele. E o aceitado como meu único suficiente Salvador, a graça me alcança. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, para que ninguém se glorie, né? E ele vai dizer, por exemplo, para boas obras, né? No final das contas, o versículo, vou ler exatamente para não parecer que eu estou falando besteira, ou errando o contexto da coisa, mas vamos lá, Efésios... Pede para produção, cadê o Holy Lyrics ali, jogando o negócio na tela? Pra ver... Olha aqui, ó. É isso aí. No Gorila Gospel a gente pode ter. Jogar verdade. O versículo, pá, fica exatamente. Bonito assim. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Quer dizer, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais preparou antes para nós as praticarmos. E a ideia é essa, quer dizer... por causa... nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. A ideia é mais ou menos essa. Porque eu fui salvo, alcançado por essa graça. Porque senão a graça... O Bonhoeffer, dependendo do sotaque. Eu coloco Bonhoeffer, eu falo... Mas é esse mesmo. Ele é alemão, né? É alemão. Ele vem dizer da graça barata e a graça preciosa. A graça, ela se torna muito pequena quando eu a coloco simplesmente em função dos meus objetivos, em função do tipo assim, ela é muito barata. Ele coloca ela como se fosse
insignificante, como se não tivesse custado nada. Na verdade, não. A ideia é que ela é preciosa, porque ela custou um preço muito caro. O sangue de um inocente derramado. Na verdade, o sangue do próprio Deus, né, derramado. E isso torna ela essa graça preciosa, né? E é isso que me alcança. E por ter me alcançado, porque eu criei nele, eu faço por causa disso. Quer dizer, é porque ele fez a transformação na minha vida e tem feito, né? Porque ela não é imediata, mas por ele ter feito essa transformação, não é possível alguém dizer que tem o Espírito Santo habitando dentro dele e ele não conseguir refletir isso nas pessoas. Refletir isso no próximo, refletir isso em boas obras. As pessoas ficam ofendidas quando a gente... Tipo, eu vi... Uma vez eu até postei isso. Eu peguei uma postagem e repostei. O cara, ele botou, na verdade, só uma frase bem... Só que ele botou com uma linguagem diferente, né? Ele botou assim, você tá arrependido? Você é convertido? Então cadê teus frutos? Mas eu não tenho que te mostrar, porque nós vivemos por fé e a fé não tá ligada às outras. Mas cadê teus frutos? Cadê? Mas o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Beleza, mas cadê teus frutos? Pois é, mas o fruto não necessariamente... eu entendo qual que é o dilema aí, porque o fruto não necessariamente eu preciso... tudo bem que a árvore é conhecida pelo seu fruto. Pense nisso, esse é o versículo. Sim. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Tudo bem. Só que, às vezes, o fruto é sazonal. Às vezes o fruto, como diria Ariovaldo Ramos, é a última coisa que acontece na etapa de uma árvore, por exemplo. Entende? Então, às vezes, o fruto não vai ser imediato mesmo. Às vezes eu não vou vê-lo imediatamente. Sim, só que eu entendo, a vida do cristão, então, ela acaba refletindo. Então tá todo mundo plantando tâmaras aí. Daí os frutos vão surgir daqui a 75 anos. É o exemplo da tâmara, anos. imagina. Entendeu? Mas que seja. Imagina, vamos usar, eu nem sei o nome, eu acho que eu nunca escutei o nome da pessoa que converteu, que pregou para quem converteu foi o Espírito Santo, mas quem pregou para o Billy Graham. E provavelmente esse cara nem viu o fruto que colheu. Entende? A grandiosidade de pessoas que se converteram pela pregação do Billy Graham. No filme fala o nome do cara. Eu não assisti. No filme tem um filme que chama os primeiros anos, um negócio assim, Early Years, do Billy Graham. E aí... mas a ideia é mais ou menos essa. Então, assim, o nosso imediatismo vai exigir com que a gente, às vezes, julgue uma árvore antes do tempo. Mas aí é que tá, olha só, você usou o exemplo de um cara que estava pregando, né? Esse cara tá fazendo alguma coisa. Não cabe a nós julgar a eficácia do que ele tá fazendo por aqueles que estão ouvindo. Até porque eu posso pregar, eu posso fazer coisas boas, mas para minha glória e não para a glória de Deus. Sim, mas assim... a motivação do meu coração é que vai dizer se eu tô sendo santo ou não. O que eu tô querendo chegar é o seguinte, ele tava fazendo alguma coisa. Quem vai julgar isso o joio ainda está misturado com o trigo e somente na colheita. Agora a questão é a seguinte, tem gente que não está fazendo nada e fica, não, mas eu vivo por fé. Aí e aonde que tá? Eu não acho errado você... eu acho... Bom, provavelmente vão me criticar por isso, mas assim, eu não acho errado. Mas eu acho indelicado você, né, virar a pessoa e falar assim, e aí, cadê teus frutos? Não, mas... Entendeu? Meu Deus. É indelicado. Mas a gente tem que conseguir, e não é comprovar, mas tem que ficar nítido o caminho que a gente anda naquilo que a gente faz. Se a pessoa olha para você, conversa contigo, vê a tua vida e não identifica Cristo nela, tem alguma coisa errada com o que você está fazendo. É fato. Não tem como o cristão passar por essa terra ou passar por um lugar... é nisso que eu estou falando. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Não é tipo o que você produziu. Sim. Mas Sim. o que está sendo gerado. As pessoas gostam de algo palpável, né? Você está pregando onde? Você está fazendo que caridade? Você está... Tá bom. Entende? Às vezes eu tô ali só orando ali, só sendo
sal, né? Salgando algum ambiente, ou só sendo luz, né? A pessoa olha para a sua vida e fala, cara, esse cara tem alguma coisa diferente. Ele não age igual todo mundo. Quer dizer, o testemunho é muito isso, né? Isso é muito claro. Por exemplo, Nós isso estamos- aqui, né? Tecnicamente, você não me ajudou em porra nenhuma. Desculpa, gente, mas eu estou só querendo exemplificar. Só que, se não for. Vou ter que tirar isso aí. Porque é coisa de crente. É, verdade. Mas assim, se a tua presença viabiliza muita coisa. Inclusive como forma de parametrizar. Pô, nós temos um pastor aqui. Vamos perguntar para ele. Vamos fazer assim, vamos fazer essa. Oh, perdão. Então, às vezes a presença do cristão é essa. É você, até de certa forma, constranger o pecado. Sim. Né? Aborrecer o mal. Então, só que também está sendo feito alguma coisa. O que me incomoda é quando as pessoas, que eu acho que precisa sair desse tipo de pensamento, é de que não, eu tô bem aqui, eu não estou fazendo nada de errado, então eu já estou fazendo alguma coisa. Pô, é muito pouco porque você pode fazer diante da graça que você recebe. Não, claro. Entendeu? E sempre vai ser pouco. Você pode fazer tudo. Você pode. Mas sempre pregar vai pra- ser pouco, mas que não te impeça de fazer muito, por favor. Eu sei onde que ele quer chegar, por isso que eu gosto de cutucar. Ele quer te ver movimentando. Essa é a ideia. Alguma coisa. Mas aquela coisa, peça direcionamento de Deus. Bicho, a gente tem que conversar com essa produção. Tá complicado. Peça o direcionamento de Deus. Não faça por fazer, né? Antes de você fazer porque assim, é difícil a gente realmente falar de fé e falar das obras, né? Na verdade, eu acho que uma coisa acaba refletindo na outra. Mas não é que... quer dizer, não faça para parecer que você está com um senso de utilidade. Entende? Essa é obra sem fé. Pareceu, cara, eu tô muito à toa, eu tô muito... Não, eu preciso fazer... Não. Os seus frutos, eles vão brotando na medida que você vai caminhando. Você tá num ambiente, você consegue testificar Jesus, você tem a oportunidade de testificar Jesus, e era uma coisa que é interessante, que antes, quando eu trabalhava em Belo Horizonte, tinha uma empresa lá que nós tínhamos na mesma sala uma ateia, né, uma pessoa que não cria em Deus, tinha uma outra lá que não só queria curtir a vida, embora era católico, só vivia de festa em festa e de balada em balada. Outro que era católico, mas era mais reservado, mais quietão. E eu evitava falar. E tinha eu lá, né, no meio dessa galera. E eu evitava falar. Eu ficava simplesmente... Evitava para não parecer aquele crentão velho chato. Minha oração no início do dia era: Senhor, eu não vou falar nada, a não ser que eles me perguntem. Então, gere, por favor. Bota eles pra falar alguma coisa. Gere, por favor, o assunto para que eu tenha a oportunidade de falar de ti. Cara, é impressionante que toda vez que eu orava isso, acontecia. Eles começavam a discutir entre si lá, não sei o quê, porque não pode isso, porque não pode aquilo, porque é assim, porque é assado, porque Deus não sei o quê. E eu calado. O que você acha, Rafael? Rapaz, aí pronto. Aí eu falava o que eu achava, o que eu conhecia, o que eu entendia. E era interessante porque normalmente ele sempre E eu sei até como é que é. O Calho e o Gabriel estão aqui, eles não vão me deixar mentir. O Rafael fica aqui no computador, aí ele faz assim... Pois é. Não é assim que ele faz? E fundamento. Oh, Deus. Mas tipo assim, a ideia é essa. Você não precisa... Eu penso isso, sabe assim? Porque às vezes a pessoa vai se cobrar muito quando você falar, você precisa estar fazendo alguma coisa. Peça a oportunidade para Deus, que ele vai preparar ela. Fiz o apelo para algum deles, algum se converteu, não, mas eu tenho certeza que eu consegui levar a minha fé, o conhecimento que eu tenho de Deus, um pouco mais, para um pouco mais de pessoas. Quer dizer, eu conheci
eu consegui fazer Deus ser conhecido, não pela minha glória, obviamente, eu falo isso, mas eu vejo isso como um fruto, sabe? Eu vejo isso como, cara, Deus foi conhecido através da minha vida, através de alguma coisa que eu tenha dito e através, principalmente, do meu comportamento, sabe? Porque destoa quando você é um doidão maluco, que só quer fazer maluquice, que só quer viver em pecado, que só quer participar. Ninguém tá falando de você não, viu, amigo? Que você que só quer participar dos manjares do rei, mas não consegue se abster, sabe? Várias vezes meu coração quis participar das resenhas, das mesas de boteco com eles. E eu até cheguei aí, algumas vezes, participar de uma pizzaria, de alguma coisa, enquanto eles estavam lá bebendo, eu estava me empanturrando de Coca-Cola. Glória a Deus por isso. Ah, tão preciosa. Mas já é a segunda vez que ele fala da Coca-Cola. Ô, Senhor, providenciou é a Coca verdade, gelada para ele verdade, hoje. Verdade. Receba. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas a ideia é essa, sabe? Assim, eu acho que o fruto, ele vai... você não precisa ficar... Eu penso assim, você não precisa ficar preocupado com ele. Só viva baseado no seu conhecimento de Deus. Primeiro, busque muito o seu conhecimento de Deus. Sabe, eu até viajo quando eu penso, por exemplo, na eternidade. Quando eu penso no céu. Quando eu penso a gente lá. Deus é um Deus infinito. Deus é um Deus que eu não creio que nós temos a capacidade. Lógico, aqui eu tenho certeza. Eu falo não creio, aqui eu tenho certeza. Nós não temos a capacidade de entender Deus em sua totalidade. Até porque ele deixaria de ser Deus se a gente conseguisse defini-lo e entendê-lo totalmente. Mas... E eu imagino que quando a gente chegar lá no céu, não vai ter tempo. Então, assim, a nossa noção de tempo e espaço é diferente da noção de tempo e espaço para Deus. Eternidade nada mais... Quer dizer, hoje... Esse é um outro episódio. O Cronos e o Kairos é outra parada. Outro episódio. Mas só rapidinho, já que eu comecei. Imagina que você... O que define hoje, na verdade, o seu tempo? O que é? Hoje o tempo é medido por quê? O sol e a lua que sobe, desce, o dia que nasce, o dia que vai embora. Consequentemente, a gente vai diminuindo isso para hora, para minuto, para segundo e assim vai. Tô atrasado. Por que você tá atrasado? Porque ainda dá errado. Depois tem que compensar no ano bissexto. Exato. Passaram-se dias, passaram-se minutos, passaram-se horas. Então, a nossa noção de tempo é difícil a gente entender Deus. Aí, eternidade. O que vai ser eternidade? Eu creio que lá só vai ser dia. Não vai ter essa... Então, eu imagino a gente lá no céu e passa um momento, não vou falar de um tempo, mas passa um momento, você tá ali trocando ideia e tal, conversa com Abraão, conversa com Isaac, Jacó, Moisés, você abriu o mar, meu irmão, e tal, e conversa vai, conversa vem. Aí você esbarra com... Entende? Com com as ressalvas possíveis. Você esbarra com Deus ali e fala, cara, Deus é isso. Aí beleza, você se distrai mais um pouquinho, fica ali assim e tal, e conversa com Jesus, e não sei o que da hora, Espírito Santo. Rapaz, eu ia tirar uma satisfação de leve com Adão. E tal, com Adão, e tal. Eu chegar lá e falar assim, não, eu já converso com todo mundo, bota meu espetinho aí. Exatamente. Deixa eu só resolver um negócio com o cara ali. Mas aí você pega e de repente vai e se encontra novamente com Deus e fala, com Deus Pai e fala, cara, Deus é mais isso. E você fala... Ah, que loucura! E de repente você tá ali de novo, e de repente você se encontra, é mais isso, e tem mais isso, eu achei que eu conhecia tudo. E é isso, eu acredito que a gente vai passar eternidade e eternidade conhecendo e inflando o nosso conhecimento de quem Deus é. Só que a gente precisa começar agora. A palavra dele está revelada, a revelação dele, o ápice da revelação que é Jesus Cristo já está ali. Meu Deus, e você está viajando. Porque eu pensei assim... O céu é tipo aquela... É a revelação de Didinha. Perdoa ele. É a revelação da Didinha. Meu filho, tu vai ver coisa. Nossa. Dá desconto pra ele. Mas, glória a Deus, mas é isso aí. Mas então é isso. Você, sabe, você precisa buscar e conhecer. Porque na medida que você vai conhecendo, na medida que você vai descobrindo quem ele é, a sua fé, a capacidade que você tem de agir indiferente da circunstância, independente dela, você consegue ainda manter a sua convicção, manter a sua integridade. Por quê? Porque você
conhece a quem você serve. Você não é você não tem sabe, só um deslumbre de quem ele é. Você sabe exatamente quem ele é e o que ele é para você. A partir do momento que você sabe disso, você acaba, a sua vida se torna mais objetiva. Eu ia falar fácil, mas não é fácil. Não é fácil. Ela se trata mais a sua noção de propósito, ela é completada. Por quê? Porque você consegue viver glorificando ele. E assim, e quando eu citei o céu aqui, a loucura de o tempo inteiro, a gente tem lá em Isaías, na revelação de Isaías, né, dos serafins e com asa cobrindo não sei o que e tal. E um dizendo uns aos outros, né? Santo, cara, ele é muito santo. Santo, cara, ele é muito santo. Então, cada hora que você conhece um pouquinho dele, eu acho que é isso que dá na ideia, né? O pastor Riscard ilustra isso, e é mais ou menos isso mesmo, de que, cara, ele é santo, ele é muito... Cara, tem mais isso. E à medida que você vai o conhecendo, quando eu falo se esbarrando, é só uma maneira de tentar... trazer para uma noção humana. Ilustrar. Trazer para uma noção humana. Tem um nome na teologia, mas não vamos entrar nesses detalhes não. Qual que é esse nome? Acho que é antropomorfismo, alguma coisa nesse sentido. Que ele vai dizer, que vai tentar dar característica de Deus, características humanas para Deus. Deus sentiu, Deus chorou, Deus se entristeceu. Para tentar entender, eu acho que o nome é isso. Se eu tiver errado, eu vou cortar. Deixa eu ver aqui. Não? Antropomagia. Antropofagia. Antropomorfismo. Antropomegalofilismo. Não sei qual que é. Tá, mas eles pesquisam em casa. Mas assim, a ideia é mais ou menos essa. Você realmente conhecer quem ele é. E na medida que você vai conhecendo, você vai vivendo. Você vai vivendo para glorificá-lo. E eu acho que essa é a ideia. Não é o que ele pode me dar, é o que ele já fez por mim. Não se trata de mim. O problema nosso de imediatismo, de querer mover Deus a nosso favor, porque a gente acha que se trata de você. Esse exemplo que você deu de caminhar no céu, também, você já vai, olha só, você já vai estar lá, e mesmo assim, a fé continua em questão, porque você vai, aos poucos, mais vai sendo revelado. E eu acredito que só vai sendo revelado conforme você... não vou dizer tem domínio, mas, por exemplo, você conhece um pouquinho e aí você confia um pouquinho. Aí quando você estabelece você conhece e depois estabelece a confiança naquilo que você conhece, você se permite conhecer mais, porque você vê que de fato é confiável. Uhum. Quando você chegar lá, você vai se deparar com características, com desmembramentos de coisas que a gente não entendia, e vai passar a entender na glória, que você vai falar assim, é por isso. E a tua fé ainda lá aumenta, mesmo estando lá. Sim, entendeu? Claro. Não, e essa ideia... Porque continua sendo, aqui ou lá, ainda é um relacionamento. E esse relacionamento continua sendo desenvolvido. Entendeu? Isso. É antropomorfismo a palavra. De forma, né? No final das contas. Mas tá. De trazer as características nossas para ele. Colocar a nossa característica humana para Deus, para o entendimento melhor, né? Essa é a ideia. Mas é isso. É isso. Eu não sei se ficou claro. Ficou confuso, mas ficou confuso claro. Resolve. Orem que lhes será revelado. Não, ficou... Vocês ficaram com alguma dúvida? Cálico? Não? Não precisa gritar não, gente. Só vai. Ainda bem que ele é teu líder de célula, ele resolve depois contigo. Gente, é isso. Eu acho que é um bom pontapé. Que eu diria. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz no Gorilla Insight. Você já vai dar a dica aí pra galera. Mas eu acredito que o processo que a gente tem que viver como cristão é buscar sempre conhecer mais a Deus e se apoiar naquilo que a gente conhece.
Que esse conhecimento vai trazer a confiança e isso vai... É o processo de crescimento da nossa fé. Entendeu? Para a gente saber como se agradar dele, para saber como inclinar o nosso coração ao dele, para saber como os heróis da fé fizeram, o que é que vai sair de mim para o próximo, que vai demonstrar essa fé. Então, eu acredito que isso é um exercício diário, contínuo, que a gente precisa fazer. Viu? Finaliza aí dando um recado para a galera. E tem que curtir, comentar. Eu não sei onde vai estar isso. Vai estar, provavelmente na legenda vai estar explicando. Mas vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, talvez. No YouTube, Spotify, Instagram. Curta, comenta, compartilha, segue, se inscreve, faz o pacote completo. Bom, é isso aí. Qual é a dica? Dica? Você vai falar alguma coisa? Quero dar uma participação aí, rapidão. Pode falar. Só quero dizer que a vida do crente não é fácil, mas quando se tem Deus e o coração está aberto, as coisas se tornam mais leves. Aleluia! Eita, glória. Ele estava esperando. Glória Mas a tá Deus. certo. O coração aberto é importante. O Rafael Brilhante fala muito do coração ensinável. Isso. E o cristão precisa ter o coração ensinável. Tá, a dica é isso. Conheça, sabe? Prossiga em conhecer. Essa é a ideia. Busque a Deus primeiro pelo que Ele já fez por você. Sabe? Ele te amou primeiro. Ele deu o primeiro passo já. Então só o receba e se mergulhe nele, sabe? Entende isso? Não se importe e nem se cobre tanto no sentido de que, cara, eu entendo... Porque o seu conhecimento de Deus vai ser... Quer dizer, a sua fé, então, o tamanho dela vai funcionar na medida do tamanho, do tanto que você conhece dele. Então, às vezes você vai se cobrar, cara, eu conheço tão pouco de Deus. A palavra está revelada. A Bíblia ela já foi escrita, né? Mergulhe nela. Na medida que você mergulhar nela, mais você vai conhecer a Ele. E à medida que você mais conhecer a Ele, maior será a sua fé. Já que é isso que se trata da fé. É o quanto você conhece dele. Vai ser mais fácil você enfrentar as mazelas da vida, as situações complicadas e as boas. Porque você vai estar fazendo tudo isso dando glória a Ele, cumprindo seu propósito, glorificando aquele único que é digno de receber toda a honra, todo louvor, toda adoração. Lembre-se disso. Não se trata de você. É difícil para um ser humano egocêntrico entender isso. Mas quando você entender, vai ser muito mais fácil. Não se trata de você. Não se trata dos seus desejos. Não se trata da sua... Por quê? Porque olha o que Paulo fala lá em Romanos 12. Transformai-vos seu entendimento. Não se molde ao padrão desse mundo, obviamente, mas transformai-vos no entendimento. Quer dizer, transforme o seu entendimento. Porque aí sim você vai entender. Aí sim, qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se for entre escolher a minha vontade e a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, faz nem sentido eu querer escolher a minha. Por quê? Porque Jeremias vai dizer que meu coração é falho, ele é perverso, ele só busca o que é ruim, sabe? Meus desejos, minhas vontades vão ser só baseado no meu bem próprio, e não adianta nem eu me iludir dizendo que eu vou aqui, eu quero ajudar muita gente. Não, a ideia é que eu preciso só conhecer a Deus, eu preciso buscá-lo com todas as minhas forças, eu preciso mergulhar nele com todo o meu entendimento, que na medida que eu faço isso, meu senso de propósito, minha noção de caminhada, ela vai ser mais precisa, ela vai ser mais convicta e ela vai ser menos enganosa. Amém? Amém. Não sei se cumpriu o papel ou não, mas Deus não precisa saber. Deus há de ter misericórdia. Acabamos de plantar uns 10 pés de tâmara. Amém? Amém. Obrigado, gente. Obrigado, até o próximo. Pessoal, até o próximo. Aleluia.